Existe uma pergunta que todo ateu já ouviu, repetida como um mantra por aqueles que não conseguem imaginar um mundo sem o seu vigia celestial. Ela não é uma pergunta honesta. É uma acusação disfarçada, uma arma retórica carregada de medo e condescendência. A pergunta é: se você não acredita em Deus, o que o impede de roubar, estuprar e matar? Hoje não vamos apenas responder a essa pergunta, vamos dissecá-la, expor a sua premissa apodrecida e, finalmente, invertê-la. Porque a verdade, uma verdade que a religião passou milênios tentando esconder, é que a moralidade que depende de Deus não é moralidade, é uma farsa. É um sistema de obediência covarde, baseado em promessas de recompensa e ameaças de tortura. A verdadeira questão, a pergunta que os crentes deveriam ter a coragem de se fazer é: como você pode se considerar uma pessoa genuinamente boa se a base da sua moral é um livro cheio de atrocidades e a obediência a um ditador cósmico? Hoje vamos demonstrar não apenas que é possível ser bom sem Deus, mas que a verdadeira moralidade, uma ética robusta, compassiva e digna de seres inteligentes, só pode florescer na ausência dele. A moralidade ateísta não é apenas viável, ela é superior. Para começar, precisamos desmontar o alicerce da ética religiosa, a chamada teoria do comando divino. A ideia é assustadoramente simples. Algo é bom porque Deus o comanda. Ponto final. Mentir é errado porque Deus disse: não mentirás. Matar é errado porque Deus disse: não matarás. A moralidade nesse sistema não é um conjunto de princípios a serem compreendidos, mas uma lista de ordens a serem seguidas cegamente. Essa ideia pode parecer segura e reconfortante, mas ela desmorona sob o peso de uma única pergunta, um dilema formulado há mais de 2000 anos por Platão, no diálogo de Eutífron. A pergunta é esta: algo é bom porque Deus o comanda, ou Deus o comanda porque algo é bom? Pense nisso. Cada uma das duas respostas possíveis destrói completamente a base da moralidade divina. Vamos analisar a primeira opção. Algo é bom simplesmente porque Deus o comanda. Isso significa que a moralidade é totalmente arbitrária. Não há nenhuma razão intrínseca para a bondade. A única coisa que a define é o capricho de uma divindade. Se amanhã Deus decidisse que torturar crianças é um ato de suprema bondade, então, sob a teoria do comando divino, a tortura de crianças se tornaria moralmente obrigatória. A palavra bom perde todo o seu significado. Ela passa a ser sinônimo de o que o chefe mandou. Nesse cenário, Deus não é um guia moral. Ele é um tirano cósmico, e nós somos seus escravos morais, mudando nossos valores ao sabor de seus decretos. E isso não é um exercício de imaginação. É exatamente o que a Bíblia descreve. Quando Deus ordena a Abraão que sacrifique seu próprio filho, Isaque, o ato de filicídio é apresentado como o teste supremo de virtude. Quando Deus ordena que os israelitas exterminem completamente os cananeus, homens, mulheres, crianças e até o gado, o genocídio se torna um ato de justiça divina. A moralidade, aqui, é flexível, subserviente à vontade do poder. Agora vamos analisar a segunda opção. Deus comanda algo porque aquilo já é bom. Esta parece ser uma saída, mas é ainda pior para a religião. Se Deus comanda a honestidade porque a honestidade é intrinsecamente boa, isso significa que existe um padrão de bondade que é externo e superior a Deus. Deus não é mais a fonte da moralidade. Ele é apenas um intermediário, um mensageiro cósmico que reconhece um padrão moral que já existe independentemente dele. Nesse caso, Deus se torna redundante para a moral. Nós, como seres racionais, também podemos acessar e compreender esse padrão de bondade sem precisar de um intermediário divino. O dilema de Eutífron nos deixa em um beco sem saída. Ou a moralidade
é um conjunto de ordens arbitrárias de um tirano, ou ela existe por si só e Deus é desnecessário. Em ambos os casos, a ideia de que a moralidade vem de Deus é um fracasso filosófico. Mas vamos, por um momento, ignorar a filosofia e olhar para o personagem. Os religiosos afirmam que seu Deus é o ápice da bondade, o padrão pelo qual toda a moralidade é medida. Vamos então analisar o currículo desse ser com base exclusivamente em seu próprio livro de propaganda, a Bíblia. O Deus do Velho Testamento é descrito como um ser ciumento, mesquinho e vingativo, que pune a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ele é um comandante genocida que ordena o extermínio de tribos inteiras. Ele é um legislador que endossa a escravidão, estabelecendo regras sobre como comprar, vender e bater em seres humanos. Ele prescreve a pena de morte para crimes triviais, como trabalhar no sábado, ser homossexual ou ser um filho desobediente. Ele demonstra um profundo desprezo pelas mulheres, que são tratadas como propriedade, forçadas a se casar com seus estupradores e consideradas impuras. E, em seu ato mais famoso, ele comete um ato de aniquilação global, afogando todos os homens, mulheres, crianças, bebês e animais do planeta em um dilúvio, porque estava insatisfeito com sua criação. E antes que alguém venha com a desculpa esfarrapada de que esse é o Deus do Velho Testamento, lembre-se que a teologia cristã insiste que ele é o mesmo Deus de Jesus. E Jesus, por sua vez, introduziu a ideia mais sádica e moralmente monstruosa de toda a história humana: o inferno. O conceito de punição infinita e consciente por crimes finitos, incluindo o crime de simplesmente não acreditar na história certa sem evidências suficientes, é tão desproporcional e cruel que faz qualquer tirano humano parecer um amador. Nenhuma corte de justiça no mundo civilizado aceitaria uma punição tão grotesca. Um ser que cria e mantém um lugar como esse não pode, sob qualquer definição racional de bondade, ser considerado bom. Então, se a moralidade não vem de um livro de regras arcaico e de um personagem moralmente questionável, de onde ela vem? A resposta é muito mais simples e elegante. Ela vem de nós. A moralidade tem raízes profundas em nossa biologia evolutiva. Somos animais sociais. Nossa sobrevivência, por milhões de anos, dependeu da nossa capacidade de cooperar, de viver em grupo, de cuidar dos nossos filhos, de criar laços. Traços como a empatia, o altruísmo, o senso de justiça e a reciprocidade não são dons divinos, são adaptações evolutivas que permitiram que nossos ancestrais prosperassem. Podemos observar os blocos de construção da moralidade em outros primatas. Chimpanzés consolam vítimas de agressão. Macacos pregos se recusam a cooperar se percebem que estão sendo tratados de forma injusta. A moralidade não foi enviada dos céus. Ela brotou da terra, da necessidade de coexistência. Sobre essa base biológica, construímos um segundo andar, a razão. Como seres conscientes, somos capazes de refletir sobre nossas ações, de abstrair princípios e de debater as melhores formas de organizar nossa sociedade. A moralidade secular é um projeto contínuo, um debate constante sobre como minimizar o dano e maximizar o bem-estar. Usamos a lógica, a evidência e a experiência para refinar nossas regras. Não dependemos de um texto da Idade do Bronze que considera a escravidão aceitável e a mistura de tecidos uma abominação. O verdadeiro fundamento da moralidade ateísta é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de reconhecer que o outro é um ser consciente com seus próprios desejos, medos e a capacidade de sofrer, assim como você. Aroa regra de ouro: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não precisa de um Deus para ser válida. Ela é a consequência lógica da empatia.
Eu não te agrido porque eu posso imaginar a dor da agressão. Eu não te roubo porque posso imaginar a angústia da perda. Eu luto por seus direitos porque entendo que sua liberdade é tão importante quanto a minha. E é aqui que chegamos ao ponto central. A moralidade secular não é apenas uma alternativa, ela é comprovadamente superior à moralidade religiosa. Primeiro, pela sua adaptabilidade. A ética secular é dinâmica. Ela evolui à medida que nosso conhecimento e nossa compreensão do mundo evoluem. Foi a razão e a empatia, não a religião, que nos levaram a abolir a escravidão. A Bíblia a endossava. Foi o pensamento secular que nos levou a lutar pelos direitos das mulheres. A Bíblia as tratava como inferiores. Foi a moralidade humanista que nos levou a lutar pelos direitos LGBTQ+. A Bíblia os condenava à morte. A história mostra, repetidamente, que a religião não é a fonte do progresso moral, mas sim um freio, uma âncora de dogmas que precisa ser arrastada à força em direção a um futuro mais justo. Segundo, pela sua motivação. Pense nisso. Quem é mais verdadeiramente moral? A pessoa que não rouba porque tem medo de uma câmera de segurança cósmica e da punição eterna no inferno? Ou a pessoa que não rouba porque entende que o roubo causa dano a outro ser humano e viola um contrato social? A primeira age por medo e egoísmo, o desejo de evitar a dor e obter a recompensa do céu. A segunda age por princípio e empatia. A moralidade religiosa, em sua essência, é um sistema de adestramento. A moralidade secular é um ato de consciência. Terceiro, pela sua responsabilidade. A ética secular coloca a responsabilidade por criar um mundo melhor diretamente em nossos ombros. Não podemos rezar para que a fome acabe. Precisamos criar sistemas de distribuição de alimentos. Não podemos culpar o diabo por nossas guerras. Precisamos entender e resolver suas causas geopolíticas e psicológicas. O ateísmo nos força a amadurecer, a aceitar que não há pais cósmicos vindo nos salvar. Nós somos os únicos que podemos resolver nossos próprios problemas. Isso gera ação, enquanto a religião, muitas vezes, gera complacência e fatalismo. A pergunta original, o que te impede de matar, é, portanto, um profundo autoatestado de falência moral por parte de quem a faz. A pergunta revela que a única coisa que impede o crente de cometer atrocidades é a vara do seu mestre divino. Um ateu responde a essa pergunta com desdém, porque ela é absurda. O que me impede de matar? Minha humanidade, minha empatia, meu entendimento de que a vida é preciosa e finita. Meu desejo de viver em uma sociedade segura e próspera, onde direitos são respeitados. Eu não preciso de uma ameaça de tortura eterna para ser uma pessoa decente. Então, vamos inverter a questão. A verdadeira pergunta que precisa ser feita é: como pode uma pessoa religiosa se considerar moralmente íntegra enquanto adora um ser que cometeu genocídio e endossou a escravidão? Como pode se dizer compassiva enquanto acredita que bilhões de pessoas boas merecem queimar para sempre simplesmente por nascerem na geografia errada ou por usarem sua razão? Como pode se dizer honesta enquanto baseia sua visão de mundo em livros repletos de contradições e mitos da Idade do Bronze? A moralidade divina é um castelo de cartas construído sobre uma fundação de medo, arbitrariedade e contradição. Chegou a hora de a humanidade abandonar esse abrigo precário, de aceitar sua maioridade moral e de construir sua ética sobre a rocha sólida da razão, da empatia e de nossa humanidade compartilhada. Ser bom sem Deus não é apenas possível, é a única forma de ser verdadeiramente bom. Portanto, a escolha é clara: a obediência cega a um ditador celestial ou a coragem de assumir nossa própria responsabilidade moral. A ética divina é uma jaula dourada, confortável para quem tem medo de voar. A ética humanista
É o céu aberto, desafiador, mas o único lugar onde a liberdade e a verdadeira bondade são possíveis. Se você acredita que a clareza e a razão são as melhores ferramentas para construir um mundo mais justo, então este canal é o seu lugar. Inscreva-se para continuar desafiando dogmas e desconstruindo mitos conosco. Deixe o seu like para que o algoritmo do YouTube mostre que o pensamento crítico tem força. E o mais importante, deixe seu comentário abaixo respondendo à pergunta que eles tanto temem. O que para você é a verdadeira base da moralidade? Compartilhe este vídeo e ajude a libertar mais uma mente da prisão do medo.